Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical Lição para Jovens. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 13. E como viveremos na sociedade de consumo. Quero pedir para você, visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também uma mensagem introdutória do assunto que nós abordamos. Também quero pedir para você subscreva no nosso canal e seja bem-vindo em nome de Jesus para mais um aprendizado da palavra de Deus. E como viveremos nessa sociedade consumista? De que forma nós estamos gastando o nosso dinheiro? Será que nós estamos glorificando ao nosso Deus? Será que nós estamos glorificando as coisas eternas? Será que nós estamos valorizando as coisas eternas ao gastarmos o nosso dinheiro? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está dando para nós? O que nós estamos fazendo com aquilo que é de Deus? O que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro? Nós estamos, glorificando a Deus com o que estamos comprando? Será que não estamos comprando desnecessariamente? Será que nós não estamos sendo influenciados também por aquelas pessoas que consomem sem pensar nas coisas eternas? Com aquelas pessoas que consomem sem pensar na glória de Deus? Com aquelas pessoas que consomem sem nenhuma necessidade e que isso não está glorificando a Deus? Vamos pensar um pouco nisso. Quem sabe você diga, mas o dinheiro é meu e eu faço dele o que eu bem quiser. Claro, o dinheiro não é seu. O dinheiro não é seu. A terra que você vive não é sua, a casa não é sua, nada é seu aqui. Nada é seu, tudo pertence a Deus. E porque tudo pertence a Deus, é que você deve pensar como você fazer, porque não é seu. Então administre com sabedoria, peça orientação e direção de Deus para gastar aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor está dando para você, principalmente para você jovem, que está recebendo agora o seu primeiro salário, os seus primeiros ordenados, na sua profissão, a qual você acabou de se formar e está recebendo agora o seu dinheiro. Tenha prudência, tenha sabedoria, busque inteligência de Deus, busque prudência de Deus, para que você faça com sabedoria, para que você consuma com sabedoria, para que você gaste para glorificar o nome do Senhor, para as coisas também, que possam essas coisas te agradar e agradar também a Deus, que é dono de todas as coisas. Nós aqui na terra somos apenas mordomo daquilo que Deus nos concede, daquilo que Deus nos dá. Portanto, se você pensa, o dinheiro é meu e faço dele o que eu quiser, não. O dinheiro não é seu, o trabalho não é seu, a casa não é sua, o carro não é seu. Tudo pertence a Deus, todas as coisas, nos céus e na terra, tudo é de Deus. Os homens são apenas mordomos destas coisas que estão aqui na terra. A diferença é que muitas pessoas buscam sabedoria de Deus e administram com temor a Deus aquilo que não é dele, mas que é de Deus, e o Senhor abençoa, prospera e dá sucesso naquilo em que ele está fazendo, porque ele está fazendo para a glória do Senhor, enquanto outros, achando que é dele, fazem as coisas de uma forma imprudente, fazem tudo sem temor a Deus, gastam sem necessidade,
entram na onda do consumismo e fazem as coisas sem prudência nenhuma e por isso não têm uma vida próspera, não têm uma vida de sucesso, não têm uma vida que glorifica o nome do Senhor, e tudo que faz para a satisfação da sua carne, faz para a satisfação do seu ego. Mas aqueles que temem a Deus pensam nas coisas eternas e fazem conforme a vontade de Deus. Como viveremos nessa sociedade de consumo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo de número 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Veja que Deus, ele investiu com sabedoria em uma compra que ele fez. Deus investiu com sabedoria na sua compra. E aqui ele comprou por bom preço, com preço de sangue, as almas do Senhor, os homens que pertencem a Deus, que são salvos em Jesus Cristo, foram comprados. Não foram comprados com prata, não foram comprados com ouro, não foram trocados por coisas materiais, mas foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que na cruz morreu pelos nossos pecados. Então esta é a leitura de segunda-feira. A melhor de todas as compras quem fez foi Deus, porque ele comprou os homens com o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que foi morto pelos nossos pecados. Então Jesus nos achou, porque nós estávamos perdidos. Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos e Jesus nos achou. Estávamos enlameados pelo pecado no mundo. Andávamos perdidos no mundo, sem Jesus e sem Deus. Não tínhamos nenhuma esperança de salvação. Nós estávamos presos pela culpa do pecado e pelo poder do pecado. Estávamos destinados para a ira vindoura de Deus. Vivíamos uma vida sem graça, uma vida sem perspectiva, uma vida sem nós sabermos o que iria acontecer. Vivíamos uma vida sem Deus, sem alegrias, sem paz no coração, uma vida realmente intranquila. Uma vida sem graça é uma vida desgraçada. Assim era a nossa vida quando nós vivíamos sem Deus. Mas Jesus nos achou. Jesus nos encontrou com a sua graça. Jesus nos encontrou com o seu amor. Jesus nos encontrou com o seu perdão. Jesus nos transformou. Ele mudou a nossa vida. Nós fomos perdoados dos nossos pecados pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus entregou a sua vida. Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. O que é necessário agora é que o homem confesse o seu pecado, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, porque aquele que confessa os seus pecados, ele tem o perdão do Senhor Jesus, porque Jesus já morreu e perdoou a todos os homens. Agora o homem precisa confessar o seu pecado, o pecado que ele carrega, o pecado da culpa, porque todo homem foi perdoado e o homem precisa confessar. Passamos a olhar a vida
com outros olhos quando nós aceitamos Jesus, com outra perspectiva, porque agora nós temos Jesus na nossa vida. Por quem nós fomos comprados? Quem nos comprou? Fomos comprados pelo Filho de Deus, fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas, lá diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então esta foi a melhor de todas as compras. Fomos comprados pelo sangue de Cristo e agora nós vivemos a salvação em Cristo Jesus. Jesus deu a sua vida, o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário para que pudéssemos então agora confessar os nossos pecados e recebermos então este perdão de Jesus. Vivíamos como o imundo, vivíamos no charco do lodo, vivíamos no pecado. Isaías 64, 6 ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. O sangue de Jesus nos lavou de todos os nossos pecados, porque nós confessamos os nossos pecados a Ele, reconhecemos o seu sacrifício e agora vivemos a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De que fomos comprados? Nós fomos comprados da culpa do pecado. Por quê? Porque a culpa do pecado nos aprisionava. A culpa do pecado fazíamos com que nós vivêssemos uma vida na prisão. Então nós somos comprados desta culpa, da culpa do pecado. 1 de Pedro 2 e 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morto para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós carregamos uma grande culpa pelos nossos pecados, mas Jesus nos comprou da culpa do pecado, porque o pecado original, Jesus morreu e perdoou todos os nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus por isto. De que nós fomos comprados? Nós somos comprados do poder do pecado. Romanos capítulo 6 e o versículo 22. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Fomos comprados, quer dizer, o pecado agora não tem mais poder sobre nós. Por que o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas? Porque o Senhor Jesus, Ele pagou na cruz do Calvário os nossos pecados. E agora nós não somos mais escravos do pecado. E devemos profetizar isso na nossa vida. Devemos dizer: pecado, eu não sou o seu escravo. Jesus me comprou com o seu sangue e agora eu vivo para Deus e eu não vivo mais para o diabo. Eu vivo para glorificar a Deus, porque a culpa do pecado
ela foi paga por Cristo na cruz por nós. Então, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, mas o poder de Deus, o poder de Jesus, ele acaba com o poder do pecado. Romanos 6:14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, agora nós estamos debaixo da graça de Deus, a graça do Senhor, o favor imerecível de Deus. De que fomos comprados? Fomos comprados da ira vindoura de Deus. Em Jesus fomos salvos do inferno, fomos salvos da condenação eterna, fomos salvos da ira de Deus sobre a humanidade, que ainda muitos vivem na prática do pecado. Jesus salva o homem da condenação eterna. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Existe uma punição para aquele que está no pecado e vive no pecado. Então, para quem está no pecado e para quem vive no pecado, existe uma punição. Mas para aquele que aceitou a Jesus, e ele foi liberto dessa punição, porque confessou os seus pecados, porque reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos que têm seu nome no livro da vida estão livres do lago de fogo, estão livres de viver uma vida sem a presença de Deus. Por quê? Porque os seus nomes estão escritos no livro da vida para viver uma vida eterna com Deus. Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa será a condenação para aqueles que não são salvos. Então glorifique a Deus, porque você está livre desta condenação. Glorifique a Deus, porque você está livre da condenação eterna. Glorifique a Deus, porque você não é escravo do pecado, mas você venceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que fomos comprados? Para sermos santuários do Deus vivo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Somos a casa de Deus, a casa que Deus habita. Somos santuários de Deus, somos templo de Deus. E se nós somos santuários de Deus, se somos a casa que Deus habita, devemos então cuidar desta casa, devemos zelar desta casa, devemos encher esta casa da glória de Deus, devemos encher esta casa do Espírito Santo, devemos encher esta casa da presença de Deus, dos dons espirituais. Nós não somos de nós mesmos. A partir do momento que Deus passou a habitar em nós, passamos a ser propriedade de Deus. Por quê? Porque Ele habita em nós. E se Ele habita em nós, se o nosso corpo é a casa que Ele habita, então nós somos propriedades de Deus.
Para que nós fomos comprados? Fomos comprados para sermos adoradores de Deus. Primeira coisa, ser adorador de Deus. Seja um adorador de Deus. Seja uma pessoa que glorifique a Deus em todo o seu viver. Adore a Deus no seu falar. Adore a Deus no seu andar. Adore a Deus no seu olhar. Adore a Deus quando você for gastar o seu dinheiro. Adore a Deus quando você for gastar aquilo que não é seu. Porque nada é nosso. Nós às vezes pensamos que 10% é de Deus e 90% eu faço o que eu quero. Não! Tudo é de Deus. Os 100% é de Deus. 10% você contribui, você entrega na casa do Senhor, dizendo: Senhor, está aqui. Eu estou agradecido ao Senhor, porque o Senhor me abençoou, e aqui está 10%, 20%, sei lá, 15%, quanto você quiser entregar para o Senhor. Mas o que está na sua mão para você gastar, o que sobrou para você gastar, também é de Deus, e você deve administrar isso com temor e tremor, e fazer tudo para adorar a Deus. Então, nós devemos ser adoradores de Deus antes de qualquer outra posição. Antes de ser professor da escola dominical, você deve ser adorador de Deus. Antes de você ser um teólogo, um bacharel em teologia, antes de você ser um mestre, um doutor do ensino, antes de você ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um líder de uma grande igreja ou de um campo de trabalho, antes de você ser um missionário, antes de você ocupar qualquer posição na casa de Deus, antes de você ocupar também qualquer profissão, também na vida secular, seja um adorador de Deus, porque para isto nós fomos chamados, para sermos adoradores de Deus. E as demais coisas Deus vai nos dando, Deus vai abençoando, Deus vai abrindo portas, Deus vai suprindo necessidades, porque nós somos adoradores de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6:20: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque também pertence a Deus. Veja que nem nós, quando nos entregamos a Cristo, nem nós pertencemos a nós mesmos. A nossa vida é de Deus, o nosso corpo é propriedade de Deus. E se nós somos de Deus, tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós temos em mãos, também pertence ao Deus Todo-Poderoso. Fomos comprados por bom preço. Veja aí a boa compra. Para a liberdade da escravidão nós fomos comprados. O Senhor nos comprou para nos tirar da escravidão do diabo, da escravidão do pecado. Estávamos escravos do pecado, vivíamos uma vida de escravidão, influenciados pelos espíritos malignos e fazendo a vontade de Satanás. Mas o Senhor Jesus nos comprou e nos livrou desta escravidão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo de número 22. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens, mas sim sejamos servos de Deus. Não sejamos influenciados pelo consumismo, mas sejamos nós participantes da glória de Deus. Sejamos então convencidos pelo Espírito Santo que só Deus merece toda a honra e toda a glória. Não vos
nós não devemos ater a este mundo e sermos influenciados por essas coisas, pelas coisas mundanas, mas devemos valorizar e priorizar na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça, e depois então o que o Senhor quiser nos dar, Ele vai nos dar e nós vamos receber para a glória do Senhor. Estamos libertos da escravidão do pecado e da escravidão dos homens. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 18. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora nós somos do Senhor, comprados por bom preço, somos moradas de Deus, somos habitação de Deus, temos a responsabilidade neste mundo, pois somos representantes de Deus aqui na terra. Lembre-se disso, o Senhor te comprou, nos comprou e nós pertencemos a Ele. Se nós pertencemos a Ele, então devemos representar Deus aqui na terra. E de que forma nós representamos a Deus aqui na terra? Demonstrando através do nosso viver, através do nosso testemunho, do nosso falar, dos nossos gestos, demonstrando a nossa vida diante dos homens, que Deus está na nossa vida, que Jesus está nos orientando e que nós vivemos a justiça de Deus. Jesus fala que somos o sal da terra. Ele também fala que nós somos a luz do mundo. Então, se nós somos o sal da terra, se nós somos a luz do mundo, somos um luzeiro desse mundo. Se você é um luzeiro desse mundo, então onde você chega e há trevas, então tudo se ilumina, porque você é luz e não é trevas. Os discípulos vão às compras. É a leitura de terça-feira, João 4 e 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Já pensou na quantidade de horas que você passa ao longo do ano trabalhando? Você já fez as contas das horas que você passa trabalhando? Isso não é de uma forma geral, mas uma pesquisa assim, mais ou menos, né? Você pode fazer a sua pesquisa, mas fizemos uma pesquisa. O brasileiro trabalha em média 1.840 horas por ano, sem contar as horas de deslocamento e estudos relacionados à sua atividade profissional e também as reuniões que participam, reuniões que as empresas fazem. Isso é muito tempo. O triste é saber que a maior parte das pessoas, mesmo gastando tanto tempo, esforço, estudo para ganharem o pão de cada dia, desperdiçam boa parte por não saberem como gastar o dinheiro. As pessoas ganham, lutam, dão o seu suor naquilo que estão trabalhando, mas não sabem gastar aquilo que ganhou. Por quê? Porque gasta imprudentemente, porque gasta sem sabedoria, gasta sem inteligência, gasta desordenadamente e a maioria daquilo com que gasta para os seus próprios interesses e não para a glória de Deus. Então a boa notícia é que o antídoto para estar bem próximo de você, né? O antídoto disso está próximo de você. Esse antídoto é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela te dá direcionamentos que vão te ensinar como você gastar melhor o seu dinheiro. Como você gastar sabiamente o seu dinheiro.
Isaías disse assim, para nós não gastarmos o nosso dinheiro com aquilo que não seja pão. O que ele está dizendo com isso? Nós não devemos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é útil, que não tem utilidade nenhuma. E os homens fazem isso. Nós fazemos isso. Gastamos com coisas que não são úteis. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16, a parte B. Bom, tudo foi criado para Deus. Tudo foi criado por ele e também para ele. Agora, todas as coisas que existem, então, elas são de Deus. Isso significa que seu carro é de Deus. A sua casa é de Deus. Os seus filhos também são de Deus. A sua vida também é de Deus. Porque na hora que Deus quiser, ele corta o fio da sua existência e você não vive mais. Então a sua vida também é dele. Seu dinheiro também é dele. Ah não, mas é só 10%. É só as minhas ofertas. É só os meus votos. É só aquilo que eu faço, o propósito de investir é que é de Deus. O restante é meu. Não. Todo o seu dinheiro é de Deus porque nada te pertence. Todo ouro e toda prata são dele. Tudo pertence a ele. O homem, como já disse, é apenas mordomo, administrador das coisas que estão aqui na terra. Você vai saber já por quê. Logo, nós somos mordomos dos bens de Deus. Quando percebemos nossa forma de ver o mundo, muda. Quando você percebe a forma certa, correta de você ver o mundo, muda por completo toda a sua visão. No que se refere ao dinheiro, durante muito tempo nós pensávamos, e eu pelo menos pensava, que 10% é de Deus e 90% é meu. Hoje, vendo as coisas diferentes, estudando, pesquisando, analisando, pensando, orando, buscando de Deus revelação, o que acontece? E agora eu sei que o interesse de Deus vai além dos dízimos, das ofertas, vai além daquilo que você faz voto e faz propósito para dar para Deus. Ele está interessado, Deus está interessado em como eu trato não só os 10, não só as ofertas, não só os votos, não só aquilo que eu proponho investir na casa de Deus, mas daquilo que ele deixa comigo, daquilo que fica com você. Agora eu preciso concordar com dízimos e ofertas. Exercite esse modo de pensar no seu dia a dia e muitas coisas vão mudar. Se você exercitar essas coisas, a sua vida vai mudar, você vai pensar diferente, vai ter mais sucesso, vai ser mais próspero, porque você vai pensar nas coisas eternas, porque você vai ser o mordomo das coisas de Deus. Ao acordar, pense, Deus, essa cama é sua. Pense também que o ar que você respira não é seu. Pense também que o sol que brilha durante o dia e que ajuda também no crescimento e na produção de alimentos que você come também é de Deus. Pense também que as estrelas que iluminam a noite, que a lua e que a chuva que cai, tudo pertence a Deus, nada pertence aos homens, nada pertence a mim, nada pertence a você. Então, ao acordar, pense isso. Ao tomar o café, essa xícara ou essa chávena que você toma o café, ela pertence a Deus. Tudo é dele. Ao ir ao trabalho, se você vai de carro,
esse carro também é de Deus. Se você vai de bicicleta, essa bicicleta é de Deus. Se você pega um ônibus para chegar ao trabalho, também é de Deus. Tudo é de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então o melhor banco para você investir, as suas riquezas é o banco do céu. E invista neste banco. Os ladrões não roubam, nada mina, mas você diz, mas há líderes aí que estão se enriquecendo. Não se importe com isso. Você entregou para Deus. Agora o que os homens estão fazendo, problema deles. A sua parte você está fazendo, depositando no banco do céu. Agora, se ele está administrando as coisas de Deus de uma forma errada, problema é dele com Deus, porque você fez a sua parte para com o Senhor. Você tem uma conta no banco do céu? Se você não tem, faça uma, viu? A moeda que nele é depositada é diferente da moeda que nós usamos na terra. E mais, a inflação lá no céu não corrói o seu valor. O ladrão não rouba e o governo também não recolhe os impostos daquilo que você deposita no banco do céu. Estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Ora, se você não é desse mundo, como você quer riquezas para você? Como você quer ajuntar tesouros aqui na terra, se você não pertence a essa terra? Como você quer ajuntar tesouros aqui, se você não pertence a esse mundo? A nossa cidade é o céu. Filipenses capítulo 3 e o versículo 20. A nossa cidade é o céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, disso praticamente todos, olha aqui, estamos nesse mundo, mas não somos dele. Agora, você precisa lembrar de uma coisa: nada que você ajunta aqui será levado para o céu. Primeiro que o caixão não tem gaveta. E depois, lá no céu, você vai levar dinheiro para o céu. Vai levar prata, ouro. Não, você não leva nada disso. Isso tudo fica aqui na terra. Por quê? Porque não pertence ao homem. Porque se fosse do homem, ele levava. Mas como não é, tudo é de Deus, o homem não leva nada daqui. O que acontece, sabe o que acontece quando a pessoa morre? Apenas há um acompanhamento, né? De pessoas que levam o morto até o cemitério, enterram e as pessoas ficam lá. Não, todos os outros viventes voltam para suas casas e vão continuar a sua vida. E o morto ficou lá, ele levou alguma coisa? Não leva nada. Então, mas se você depositar no banco do céu, se você viver uma vida com Deus, se você viver uma vida prudente, espiritual, adorando a Deus, então lá no céu você vai ser, com certeza, recompensado com as coisas eternas. Então, não tem na vida. Disso praticamente todos sabem, mas viver poucos vivem. Realmente não é fácil a todo momento, somos estimulados, temos sempre mais e sem pensar seguimos o fluxo do ter. Todos nós
nós somos levados a isso. Eu, você, todos os homens, nós somos tentados a ter, a possuir, a consumir as coisas para nós mesmos. Nós somos tentados a isso. O que nós devemos ter é equilíbrio. E já nós vamos falar sobre moderação. Então, compramos nossas casas, roupas e carros, porém nós esquecemos que todos esses tesouros, que tudo aquilo que nós aqui possuímos, vai ficar por aqui mesmo, meu querido. Lembre-se disso. Então priorize as coisas eternas, valorize as coisas de Deus, invista nas coisas espirituais e no céu você terá recompensa. Pedro também pensava assim: Senhor, o que nós vamos ganhar te seguindo por aí? O que nós vamos ganhar seguindo o Senhor por onde o Senhor vai? Jesus então disse a Pedro: Pedro, nesta terra vocês terão 100%, mas no século vindouro, ou seja, na vida eterna, ou seja, mais para frente, num futuro maior, vocês vão viver a vida eterna. Nesta terra até somos abençoados, até o Senhor faz nos prosperar, até o Senhor nos ajuda, mas se nada disso acontecer, se nós não formos recompensados aqui nessa terra, se o Senhor não quiser nos abençoar aqui nessa terra, creia, meu irmão, que lá no céu Deus te recompensará com as mais ricas e copiosas bênçãos espirituais lá no céu. Isso tudo para a glória de Deus. No céu, Deus vai perguntar o que você fez. Deus não vai querer saber do que você tem ou o que você possuiu aqui na terra, mas Ele quer saber o que você fez aqui na terra. O que você fez com Jesus aqui na terra? O que você fez aqui na terra? É isso que Deus quer saber. E no tribunal de Cristo, quando todos os cristãos vão comparecer diante do tribunal de Cristo para serem recompensados, o homem vai ser recompensado pelo que fez e não pelo que ele teve, pelo que ele possuiu. Não, mas por o que ele foi aqui na terra e pelo que ele fez aqui na terra. Se você foi fiel a Deus e se você fez alguma coisa para o reino dos céus, com certeza o Senhor te recompensará. Ele vai te pagar, porque Deus não deve nada a ninguém. Levamos para a eternidade o que somos e não o que temos. Focar em ter é como construir uma mansão em terreno alugado. Focar em ter é como você construir uma mansão em um terreno alugado. O que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, o tempo do aluguel vai terminar, vai se acabar. Então o tempo da sua vida, ele também se acaba um dia. E o que você fez? O que você praticou para o Senhor? Tenha essa verdade em mente quando você for gastar seu dinheiro e se questione: o que estou comprando contribui para aumentar minha conta bancária no céu ou apenas na terra? O que estou gastando, o que estou consumindo, o que estou comprando está contribuindo só comigo? Está contribuindo só com a minha vida aqui na terra? Ou eu estou também contribuindo a minha conta no céu, a minha conta bancária lá no céu, ela está sendo recheada
o que que eu faço? Como que eu vou fazer? O que que eu estou comprando? Está contribuindo? Está sendo útil? Mateus 16 e 26 é a leitura de quarta-feira e diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? É a leitura da quarta. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Quanto custa a sua alma? Você sabe que muita gente vende seu corpo, explora o corpo de outras pessoas e muitas vezes por bem pouco. Então, quantas pessoas estão explorando o seu corpo, vendendo o seu corpo, ou se não, vendendo o corpo dos outros? E é isso por pouco. Há poucos dias, isso foi noticiado, que uma mãe vendeu a sua filha de 13 anos para comprar drogas. Agora, há prostitutas, garotos e garotas de programas, adolescentes e jovens estão oferecendo os seus corpos para serem usados e abusados por dinheiro, por finanças, por bens, sob risco, e daí vai correr o risco de contrair doenças e até morrer por causa dessas doenças contraídas por uma vida de programas de prostituição, por uma vida de exploração do seu próprio corpo. Agora, outra coisa que sob o risco de contrair doença até morrer por mísero dinheiro na prostituição e no tráfico de drogas. Outros, em troca de dinheiro, fama ou bens, vendem sua honra, vendem a sua honestidade e vendem também o seu caráter por dinheiro e às vezes por poder. Exemplo disso são os políticos, exemplo disso são alguns empresários, exemplo disso também o povo, que faz isso também. Troca o seu caráter, troca a sua honra, troca a sua honestidade por dinheiro. Vale a pena, meu amigo? Vale a pena você fazer isso? O desprezo da alma. Enfim, para muita gente, seu corpo e sua honra valem muito pouco. E está valendo muito pouco para você se você estiver fazendo isso. Para muita gente, a sua alma também vale muito pouco. Trocam a alma por dinheiro, trocam a alma por prazer, trocam a alma por fama, por prosperidade ou até por um simples comodismo ou indiferença. Então as pessoas por tudo isso trocam a sua alma, vendem a sua alma, negociam a sua alma e desprezam a vida com Deus, desprezam a vida eterna. E para nós, quanto vale a alma, hein? Para você, quanto vale a sua alma? O Salmo 49, versículos 8 e versículo 7 diz assim: diz que não há dinheiro que pague a vida de alguém e que ninguém pode pagar a Deus o preço da sua vida. Jesus pagou o preço de sangue por sua alma. Para Deus, sua alma é valiosíssima. Por isso, acompanhe Jesus, coloque os interesses dele, coloque os interesses de Deus, coloque os interesses de Jesus acima de tudo e não tenha vergonha de Jesus. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu.
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele. Então não se envergonhe de Jesus. Ele pagou pela sua alma na cruz e ele promete levar você para a vida eterna, mas não se envergonhe dele. Dê testemunho de Jesus. Atos 1:8 ele diz: sereis minhas testemunhas. Então dê testemunho dele. Demonstre na sua vida que você tem Deus, que você tem Jesus, que você tem paz, que você é salvo e que você está aguardando Jesus a qualquer momento. Como disse Paulo, também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Romanos capítulo 5 e o versículo 11. Espírito de moderação é o que nós precisamos ao sairmos às compras. Espírito de moderação é o que nós precisamos para viver. Espírito de moderação é o que nós precisamos para viver bem neste mundo. Provérbios 23:23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compre tudo isso buscando a presença de Deus. Compre tudo isso valorizando as coisas eternas. Compre tudo isso priorizando o reino de Deus e a sua justiça na sua vida. O espírito de moderação. Deus nos dá moderação e podemos pensar em sermos moderados em muitas direções. Temos a força e temos o amor. Agora, o que nos falta? Você tem força porque você tem Jesus. Você tem amor porque você tem Jesus. O que nos falta? Falta-nos sabedoria para pôr o poder e o amor em ação. Faltava, mas já não falta mais. Porque Deus também nos deu este espírito de sabedoria, moderação ou equilíbrio. Deus nos deu. Agora não falta mais porque você tem. Agora, ser moderado é controlar as emoções quando devem ser controladas. É liberar as emoções quando devem ser liberadas. Ser moderado não é ser contido, mas ser equilibrado. Não é se conter, não é se prender, não é se fechar, não é fechar as mãos, não é? Mas é ser equilibrado naquilo que você gasta, naquilo que você consome, nos seus sentimentos e também naquilo que você faz, naquilo que você é, da forma que você age. Faça tudo com moderação, de uma forma equilibrada. Ser equilibrado não é ser fechado, não é ser fleumático. Para dentro, uma pessoa para dentro é uma pessoa fleumática. É ser aberto, é ser capaz de caminhar entre os extremos. Precisamos do espírito de moderação. Moderação também é a capacidade que Deus nos dá para julgar os outros do mesmo modo que queremos ser julgados. Agora, como gostamos de julgar, não é? Como achamos corretos nossos julgamentos? Você já pensou e já percebeu que cada pessoa, quando faz um julgamento, ela tem a certeza que o seu julgamento é o melhor julgamento?
Como gostamos de não ser julgados. Agora, quando nós somos julgados, nós reclamamos. Mas quando vamos julgar, achamos que o nosso julgamento é o melhor. Como achamos que os julgamentos dos outros sobre nós não são corretos. Agora o nosso, às outras pessoas, é o melhor e o mais correto. Por isso precisamos do espírito de moderação. Moderação é ainda a capacidade que Deus nos dá para discernir o tempo e também as coisas. Poder decidir e agir com prudência, na hora certa, sem precipitação, mas com paciência, com prudência, com sabedoria, com inteligência espiritual. Nós precisamos disso para discernir o tempo e as coisas. Como é difícil a moderação. Como é fácil falar na hora de calar, não é? É muito fácil falar e você quer falar na hora que você precisa ficar calado. Como é fácil você comprar na hora de poupar. Então você precisa poupar, mas você quer comprar no momento em que você tem que poupar. Como é fácil você calar na hora de você falar. Aí na hora de você falar, você se cala. Como é fácil guardar na hora de gastar. Então, quando você precisa gastar, agora você quer guardar. Precisamos do espírito de moderação. É por isso que nós precisamos ser moderados para fazer tudo com moderação. Como você vai fazer tudo com moderação? Com prudência, né? Com sabedoria, com inteligência do céu. Aí você vai poder, né? Aí você vai poder falar na hora certa, se calar na hora certa, poupar na hora certa, gastar na hora certa, não é? Viajar na hora certa. E tantas outras coisas você vai fazer porque você tem o espírito de moderação. Quem tem moderação tem sabedoria. Moderação é também a capacidade que Deus nos dá para persistir nas causas que abraçamos, naquilo que é o seu propósito. Você precisa ser moderado e esperar o momento certo de agir para conseguir, conforme a vontade de Deus, na hora certa, aquilo que você abraçou. Sejam elas, né, essas coisas que você abraça, seja profissionais, seja familiares, seja também eclesiásticas. Na cultura do fácil, desistimos quando o bom é difícil e duro. Porque é fácil. Aí nós desistimos daquilo que é difícil. E nós optamos por aquilo que é fácil, esquecidos que o melhor sempre é o mais difícil. E o mais difícil, você já percebeu que o mais difícil é esperar? O mais difícil é aguardar a hora certa. O mais difícil é falar na hora certa. O mais difícil é calar na hora certa. O mais difícil é investir na hora certa. O mais difícil é guardar, é poupar na hora certa. O mais difícil é o mais duro. Aí nós optamos pelo mais fácil. Precisamos de disciplina própria, que nos faça ter método e paciência para alcançar o alvo que projetamos na vida. Então, moderação, disciplina e paciência para alcançar aquilo que você quer na vida. Graças a Deus que Ele nos dá o espírito de moderação. Assim, quem tem poder tem força.
Quem tem amor tem sentimento. E quem tem moderação tem sabedoria de vida. De que mais você precisa? Se você tem moderação, tem força e tem amor. Apegue-se ao bem. Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, porque um amor hipócrita não é bom. Há muitas pessoas que oferecem amor hipócrita, demonstram um amor falso, porque o amor que favorece a si mesmo, um amor que favorece os seus próprios interesses e que alimenta a sua vida carnal, é um amor falso. Porque o amor verdadeiro é um amor construído. É um amor que você constrói no seu interior. É um amor que edifica. É um amor que prospera. É um amor que alegra. É um amor fraterno. É o amor de Deus na sua vida. Então, apegue-se ao bem. É a leitura diária de sexta-feira. Demonstrando o amor de Deus na prática do bem. Quem é seguidor de Jesus deve ser um fazedor do bem. Mas quando você fizer o bem, faça o bem pensando em Deus. Faça o bem para a glória de Deus. Não faça o bem para a sua glória. Jesus nos resgatou para sermos novas criaturas, para sermos pessoas de paz. Para isso o Senhor nos resgatou, para sermos pessoas de paz, para sermos pessoas que fazem o bem. Jesus disse: todos que o seguem são o sal e luz para este mundo em trevas. Mas fazer o bem requer o quê? Energia, disposição para fazer o bem. Por vezes ficamos cansados, mas Deus pode nos restaurar e equipar-nos para que façamos a sua vontade. E a vontade de Deus é que seus filhos façam o bem, mas façam o bem para a glória dele, e não para a sua glória, nem para seus próprios interesses. Fazendo o bem a todos. Inimigos são adversários, pessoas que não querem o bem um do outro. Aí são inimigos. A inimizade é muito triste, porque a inimizade promove o ódio. A inimizade é pecado, porque a inimizade também é obra da carne. Deus quer que vivamos em amor e perdão, porque quando você perdoa o seu inimigo deixa de ser seu inimigo, porque você perdoou. Mesmo que ele não queira ser o seu amigo, mas você será amigo dele. Então você não tem inimigos, porque você demonstrou o amor perdoando. Deus quer que vivamos em amor e perdão. A vingança pertence a Deus, mas o perdão restaura. Deixe para que Deus faça conforme Ele quiser. O verdadeiro inimigo é quem? O diabo, que quer provocar ódio e discórdia. Então é o diabo que está por trás de todas essas coisas, que usa pessoas para te perseguir, para te levantar falso testemunho contra você. É o diabo que influencia pessoas para te prejudicar. É o diabo que está nas pessoas para tentar destruir a sua vida, porque ele é inimigo e ainda arruma uns aí que dão lugar para ele viver aí
então incomodando aqueles que estão aguardando a volta de Cristo, né? Mas você seja amigo, perdoe e Jesus vai te abençoar gloriosamente. Então não podemos vencer o mal com o mal. Então não faça o mal com o mal. Faça o bem, né? Faça o bem para aqueles que te fizeram o mal, né? Aí você faça o bem. Quando amamos os nossos inimigos e lhe fazemos o bem, mostramos o grande poder do amor de Deus. Quando você faz isso, quando você ama os seus inimigos e faz o bem a eles, você demonstra que o amor de Deus está na sua vida. O amor pode restaurar e até levar os inimigos ao arrependimento, porque esses vão pensar, preciso me arrepender. Eles vão ser constrangidos, porque vão ser abençoados por uma pessoa que ele achava que iria vingar-se dele. Para a glória de Deus, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então faça sempre o bem. Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Colossenses 3,17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o nosso Pai. Todo o bem que fizermos, seja a quem for, devemos fazer para a glória de Jesus. Então faça o bem para a glória de Deus. Sábado, seguindo a santificação, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação no crente agrada a Deus. Quando você santifica a sua vida para Deus, quando você separa a sua vida para Deus, quando você vence uma tentação, quando você vence uma provação, você glorifica a Deus, porque você está separando, santificando a sua vida para Ele. 1 de Pedro 1:14-16, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vós também em toda a vossa maneira de viver, né? Sejam santos em tudo. Sejam santos porque Deus é santo. A santificação é um processo. É um processo. Esse processo ele começa quando você entrega a sua vida para Jesus. Ali começa o processo de santificação. E esse processo de santificação vai ser concluído com a transformação do seu corpo quando for levado para o céu. Aí vai haver o quê? A plena santificação, porque todos os pecados serão removidos do seu corpo, então plenamente você vai ser santificado. Então, nós estamos vivendo o processo de santificação. Então ela é um processo. Santificação é o processo de purificação do pecado. Uma vida separada para Deus. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele fica santificado, purificado dos pecados cometidos na ignorância. Todo crente é santo na caminhada com Jesus. A pessoa passa por santificação. Então ele está caminhando com Jesus. E quem está caminhando com Jesus vai vivendo uma vida de santificação,
o processo de santificação, vencendo as tentações, vencendo o pecado, vencendo as provações, vencendo as perseguições, e toda vez que ele vai vencendo, ele vai glorificando a Deus e se santificando para Deus. Aprende a rejeitar o pecado e a sujeitar as diferentes áreas de sua vida. Então, escolhendo fazer aquilo que é certo. Vai rejeitando o que é errado e fazendo o que é agradável ao Senhor. Na ressurreição, cada pessoa será completamente liberta da influência do pecado, sendo completamente santificada. Então, na ressurreição, cada pessoa será completamente liberta, vai ser a plena santificação, porque deixaremos de vivermos a influência do pecado, porque nós vamos ser completamente santificados para morar no céu, porque no céu não entra pecado. Na Bíblia, santificação também pode santificar por de lado, né? Separar para Deus. Então separe tempo para Deus, separe sua vida para Deus, separe seu dinheiro para Deus, separe, vai separando tudo para Deus, vai santificando a sua vida aí. Isso pode acontecer com objetos, com a comida, né? Comida você está comendo. Olha, e até dias da semana, separe um dia para Deus, separe horas para Deus, vai separando, sem falar de maus hábitos, os maus hábitos. Então vai se habituando a fazer coisas boas para Deus. A oração é um hábito, o jejum é um hábito, a leitura bíblica é um hábito, ir à igreja também podemos criar um hábito. Então vamos criando hábitos que santifiquem a nossa vida e glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, viu? É um prazer muito grande ter você nos acompanhando, ter você assim prestando atenção nas aulas que nós temos dado aqui já durante há mais de ano. Estamos aqui sempre falando a palavra de Deus, sempre aqui fazendo de tudo para darmos e estamos dando aquilo, melhorando a cada dia, para que você receba no seu coração, na sua vida, a palavra de Deus e que possa realmente estar ajudando você na escola bíblica dominical. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós já estaremos aqui com a lição de número 14, que vai ser a última lição do ano de 2017, a última lição do quarto trimestre, isso se Deus nos permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus.